Peruano, eu trago aqui um breve relato sobre a Semana da Arte Moderna, também conhecida como a Semana 22, que ocorreu em 1922 na cidade de São Paulo, isso no Teatro Municipal. Em destaque temos como escritor Mário de Andrade, que traz a obra Macunaíma, que retrata a figura indígena e trata em focar não só a figura indígena, mas com os aspectos culturais vividos pelo Brasil na época. A Semana da Arte Moderna ela aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922 e ela marcou assim um momento revolucionário na história do Brasil e na literatura também, porque ela vinha romper com os costumes e com o estilo anterior, tanto nas obras como nas artes plásticas. A Semana da Arte Moderna ela é um marco na literatura brasileira e teve como mentor na abertura Graça Aranha, que ficou a cargo desse momento espetacular, né, na literatura brasileira, escritor pré-modernista, a qual aderiu ao movimento por meio da sua conferência, dando assim uma emoção estética na arte moderna. Tivemos algumas repercussões na imprensa da época, como questão de lançamentos de revistas, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, como é o caso da revista que está estampada na página 67, que é a Claion, que foi, aliás, Claxon, que foi uma das revistas que foi lançada em maio. E nessa revista, ela destacava os momentos de acontecimentos na Semana da Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Tivemos outras obras também, como O Poeta Come Amendoim, de Mário de Andrade, e a poesia de Mário de Andrade e as propostas modernistas. Ela, no caso, essa poesia, O Poeta Come Amendoim, era inovadora, principalmente se levarmos em conta a tradição literária anteriormente, que era a irreverência, a informalidade da linguagem, o livre curso das ideias, são marcos desse poema e da poesia modernista em geral, aliados à incorporação dos temas e à forma de expressão da nossa cultura primitiva, ou seja, da nossa cultura de origem. A seguir também nós tivemos outros poemas de Mário de Andrade, que foi declamado no Teatro Municipal de São Paulo, na semana de 22, que foi publicado no volume Paulicéia e Desvairada, que esse poema retratava a forma de como o estado de São Paulo, como representação do país, ele se encontrava em questão política e socioeconômica. Temos também uma obra de Tarsila do Amaral, o Abapuru, que foi criado em 1928. Essa tela ela inspirou-se no manifesto, que foi o Antropófago de Oswald de Andrade, que em Tupi-Guarani significa homem-comida. Vale salientar que Tarsila do Amaral foi casada com Oswald de Andrade, ela ilustrou vários livros do mesmo. Temos também outra obra de Mário de Andrade, que é Ode ao Burguês, que retrata a questão da classe, dos burgos. Eram pessoas das cidades medievais, se transformaram pelas suas atividades, que se caracterizavam pelas suas atividades lucrativas e por não exercer trabalho braçal ou artesanal. Então, um indivíduo sem elevação ou largueza de ideias, que só costumava apegar-se a valores materiais e hábitos e tradições convencionais. Semana da Arte, Semana 22, Semana da Arte Moderna, foi, de certa maneira,
Não foi mais que uma ebulição de novas ideias, totalmente libertadas, nacionalista em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressões. Não sentia, porém, um programa definido. Sentia-se muito, mas um desejo de experimentar diferentes caminhos do que definir um único ideal moderno. Então, na segunda-feira, que foi 13 de fevereiro, foi casa cheia, abertura oficial do evento, espalhados pelo saguão do Teatro Municipal de São Paulo. Várias pinturas e esculturas provocam reações de espanto e repúdio por parte do público. O espetáculo tinha início com a conferência de Graça Aranha, que eu já citei, que foi intitulada Emoção Estética da Arte Moderna, foi quem abriu o momento, quem abriu o evento, e tudo transcorreu em certa calma neste dia. Já em 15 de fevereiro, Guilmar Novaes era para ser a grande atração da noite, contra a vontade dos demais artistas modernos, aproveitou um intervalo do espetáculo para tocar alguns clássicos consagrados, iniciativa aplaudida pelo público. Mas a atração da noite foi a palestra de Menotti Del Pitte sobre a arte estética. Menotti apresenta os novos escritores, os novos tempos, e surgem vaias e barulhos diversos, miados, latidos, grunhidos e relinchos, que se alternam e confundem com aplausos. Quando Ronald de Carvalho lê o poema intitulado Os Sapos, de Manuel Bandeira, é um poema criticando a abertura, abertamente o parnasianismo e seus adeptos, ou seja, a crítica é dirigida diretamente à forma tradicional dos parnasianos, fazerem poemas com regras. Como vocês sabem, os parnasianos, no momento que eles escreviam, eles eram muito rígidos com a forma de escrever as suas poesias. Tanto a questão das rimas, das métricas. Então, Bandeira dizia que essa era a maneira que não era verdadeira literatura. O público faz cor atrapalhando a leitura do texto. A noite acaba em algazarra. Ronald teve que declamar o poema, pois Bandeira estava impedido de fazer por causa de uma crise de tuberculose. 17 de fevereiro, o dia mais tranquilo da semana. Apresentações musicais de Vila Lobos, com participação de vários músicos. O público em número reduzido, portava-se com mais respeito. Até que Vila Lobo entra de casaca, mas com um pé calçado com um sapato e outro com chinelo. O público interpreta a atitude como futurista e desrespeitosa e vai o artista, impiedosamente. Mais tarde, o maestro explica que não se tratava de modismo, e sim de um calo inflamado. As obras é Ode ao Burguês, como eu já falei para vocês. Nono poema da obra Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade, lida durante a Semana da Arte Moderna de 22. Integrantes do grupo eram João Pedro Queirogas Sacanaro, Guiliano Vieira Martins, Pedro Raposo Ciarnini e Gabriel Valiz de Sales. As obras de Mário de Andrade, como eu já citei, a mais importante é Macunaíma. Era Macunaíma.